tudo bem com vocês? Eu estou de novo com preguiça, mas vamos continuar as aulas, né? É o que nós temos para hoje, a gente não sabe quando que vai voltar tudo ao normal, e é isso aí, a gente segue a vida em isolamento, né? Eu espero que vocês estejam se isolando ainda. Na aula passada a gente falou sobre as ações sociais, certo? Falamos sobre as ações racionais com relação a fins, com relação aos valores, e de outras ações também que são menos racionais, como a afetiva e a ação tradicional, tá? E aí eu pedi para vocês darem uma olhada sobre o que são as relações sociais no livro, e eu vou começar a falar com vocês sobre essas relações sociais para Weber. E uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte, que a racionalidade das ações, essas ações que a gente estudou na última semana, é que vai determinar a sociedade e como a vida em sociedade ela vai ser gerida, tudo bem? Vocês vão começar a perceber isso um pouquinho hoje, tá? Então vamos dar uma olhada no conceito de relações sociais para Weber, certo? É bem facinho, vocês vão perceber isso, é bem tranquilo, tá? Então, olha aqui, vamos lá. Uma conduta plural, reciprocamente orientada, eu vou ler tudo para vocês e a gente vai explicar, tá? Reciprocamente orientada de conteúdos significativos que descansam na probabilidade de que se agirá socialmente de um certo modo, constitui o que Weber denomina relação social. Relação social é a probabilidade de que uma forma determinada de conduta social tenha, em algum momento, o seu sentido partilhado pelos diversos agentes numa sociedade qualquer. Ok, tá difícil, né? Mas vocês vão ver como o conceito, como essa ideia é bem facinha, tá? Vamos, de novo, vamos ler. Agora eu vou ler com calma com vocês, tá? Para a gente entender. Uma conduta plural. O que é uma conduta plural? É uma conduta que tanto eu, quanto você, quanto outras pessoas vão entender o que está acontecendo ou vão fazer. Tá? Então, quando uma conduta, um jeito de agir é plural, significa que várias pessoas agem daquela forma. Tá? Vou dar um exemplo daqui a pouco. Reciprocamente orientada. O que significa isso? Reciprocamente. O que é recíproco? Recíproco é uma coisa que duas ou mais pessoas, elas entendem o que está acontecendo e elas agem de acordo com isso, nesse sentido de relação social, tá? Então, quando uma ação ela é reciprocamente orientada, significa que essa ação, o sentido dessa ação, duas ou mais pessoas entenderam, tá? E elas vão agir de acordo com esse sentido. Então, uma conduta que várias pessoas entendem, que é reciprocamente orientada, ela tem conteúdos significativos, qual o sentido da ação, tá? Esses conteúdos significativos, qual que é o sentido, que descansam na probabilidade de que o outro, de que você também agirá socialmente de um certo modo. Como assim socialmente? Você vai agir em sociedade, tá? Vamos dar um exemplo aqui e vamos pensar de novo esse conceito. Eu te cumprimento. Eu falo oi, estendo a mão para você. Você vai estender a mão para mim e vai me cumprimentar e vai me dizer oi, certo? Porque a partir do momento que eu estendo a mão para você, depois que eu te disse oi, você sabe o que eu quero fazer, que é te cumprimentar. E você sabe o que eu estou esperando de você. Você sabe que eu estou esperando que você me cumprimente, erga a mão para mim e aperte a minha mão, certo? Eu tenho aí uma conduta plural? Sim, porque tem eu e você fazendo isso. Ela é orientada reciprocamente? Sim, porque eu e você, nós entendemos o que está acontecendo, porque ela tem o quê? Conteúdos significativos. Descansam na probabilidade de que se agirá socialmente de um certo modo. Como assim? Quando eu estendo a minha mão, eu estou esperando que você me cumprimente, certo? Você pode não me cumprimentar, você pode não gostar de mim e não me cumprimentar, mas espera-se, há uma probabilidade que diz que você vai fazer isso, tá? Outro exemplo para vocês, quando eu vou dar aula. Quando eu chego na sala de aula, eu espero que vocês se sentem olhando para mim e prestem atenção no que eu vou dizer. Porque isso é dar aula, isso é uma conduta plural. Eu e vocês, 40 alunos. Tá? Os 40 alunos sabem o que devem fazer lá, porque é uma ação plural que tem um conteúdo significativo, vocês sabem o que é dar aula. Se eu parar alguém no corredor da escola e falar assim, ô Mary, o que eu tenho que fazer aqui? A Mary vai falar, você tem que dar aula.
Então, ela também sabe o que é dar aula. É eu falar na frente da sala, usar a lousa e vocês ficarem quietos prestando atenção. Então, isso é uma conduta plural, reciprocamente dotada de conteúdos significativos. Vocês entendem o que eu vou fazer. E aí, vocês entendendo o que eu vou fazer, vocês agem de uma maneira correta. Parar e prestar atenção, sentar olhando para frente. Se vocês não fizerem isso, vocês sabem que vocês estão fazendo errado. Por quê? É uma ação que descansa na probabilidade de que você vai agir de um certo modo. Qual que é a probabilidade? Vocês ficarem quietos, olhando para mim, prestando atenção na aula. Vocês vão fazer isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se vocês não fizerem isso, essa probabilidade, ela não vai estar se concretizando e vocês vão tomar uma bronca, porque vocês sabem muito bem o que vocês deveriam fazer. Certo? Então aí eu tenho uma relação social. Na sala de aula eu tenho essa relação social, porque vocês sabem como devem agir. Então, relação social é a probabilidade, não é a certeza, tá? De que uma forma determinada de conduta social, o dar aula, o cumprimentar, tá? Tenha em algum momento o seu sentido compartilhado pelos diversos agentes nessa sociedade. Então, o que quero dar aula? Você sabe como eu dou aula? Você sabe o que é preciso para dar aula? Vocês ficarem quietos, eu dar aula, então, ok. O sentido da ideia de dar aula, ele é partilhado pelas pessoas numa sociedade. Não é só entre eu e você que estamos tendo aula, é entre a Mary também, que não está tendo aula, mas ela sabe muito bem como uma aula funciona, certo? Se isso tudo acontece, se vocês entendem o que está acontecendo, vocês agem reciprocamente, vocês ou não, ou vocês sabem o que deve fazer e não fazem de propósito, eu tenho aqui uma relação social. Tá? Toda relação, ela acontece em sociedade, porque ela tem um conteúdo, ela tem um sentido significativo, certo? Não é difícil, tá? Mas é um pouquinho complicado essa teoria, esse conceito. Para, respira, presta atenção um pouquinho, volta o vídeo se precisar, dá uma olhada de novo e qualquer coisa me manda mensagem, tá? Não é difícil essa ideia, certo? Por exemplo, aqui eu tenho uma relação social. A gente já falou sobre o rolo do Rolex. Nessa imagem, eu tenho uma relação social? Eu tenho uma relação social, tá? Porque quem tá vendo de fora, eu, você, o cara que tirou essa foto, a gente sabe o que está acontecendo. Esse cara aqui também sabe o que está acontecendo. Está acontecendo um assalto. Quando está acontecendo um assalto, você sabe como deve agir? Esse cidadão que está aqui sabe como deve agir? Esse aqui sabe como que deve agir? Uma coisa básica, não reaja. Você sabe que você não tem que reagir, porque ele está com uma arma na mão. Certo? Então aqui eu também tenho uma relação social. Tá? Porque todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe como deve agir aqui nessa situação. Tá bom? Então, segue a vida. O método de Weber, o método de fazer sociologia para o Weber, ele é individualista não porque ele prefere o indivíduo, mas porque, segundo ele, o indivíduo ele constitui o único portador de um comportamento que tem sentido. Tá? Ele dá sentido à sua própria ação. Tá? Ele dá uma intenção. Então, esse comportamento é cheio de intencionalidade. Em consequência, e olha aqui o pulo que a gente está fazendo, tá? A gente está saindo agora das ações sociais, da ação de um indivíduo para falar de algo maior, de sociedade. Em consequência, conceitos como o Estado, o capitalismo ou igreja, para a sociologia weberiana, reduzem-se a categorias que se referem a determinados modos de o homem agir em sociedade. Como assim? Ele está dizendo, então, que o Estado é uma criação do ser humano. O capitalismo é uma criação do ser humano, assim como a igreja é, a escola é uma criação humana. É uma criação humana dotada de sentido, uma criação feita pela racionalidade do ser humano. Então, criar a igreja, criar o Estado, criar a escola é o quê? É uma ação social racional com relação a... Aí é com vocês, certo? Mas, ó, Estado, capitalismo, igreja se referem a determinados modos de o homem agir em sociedade. Como ele criou esses conceitos, essas ideias, essas instituições para viver melhor em sociedade. Tá? Então, não é que o Estado ele é maior do que nós, como dizia o Durkheim. Não é que o Estado tem uma existência separada da gente, que ele é um ser social que existe apesar de nós indivíduos. Não é que ele é um ser social que tem uma vida própria, como dizia Durkheim. Não, para Weber,
O Estado é uma criação dos seres humanos. O capitalismo, a igreja, a escola é uma criação dos seres humanos. Não é algo dotado de vida própria. Não é porque existe antes de mim, de você, dos nossos avós, que não foi criado por seres humanos. Foi criado por seres humanos, sim. Ok? Seres humanos dotados de racionalidade a ponto de criar essas instituições. Tudo bem? Vai ficar mais claro. Características básicas das instituições sociais. Vocês vão ver comigo. É importante saber, tá? Instituição é toda forma ou estrutura social estabelecida, constituída, sedimentada na sociedade, que está lá na sociedade e está bem embasada. Está lá todo mundo respeita, todo mundo entende a importância da instituição. Tá? E ela tem um caráter normativo, ou seja, ela define regras, normas e exerce formas de controle social. Tá? O Estado ele tem normas de comportamento, né? Então são instituições sociais, o Estado, a escola, a família, a religião, trabalho remunerado, propriedade privada. Como assim? Qual característica básica das instituições sociais que a gente está vendo aqui agora? É o fato dela ter um caráter normativo que é aceito pelas pessoas. Tá? Toda instituição ela tem regras de comportamento. Tá? Vamos pensar aqui. O Estado tem regras de comportamento? Tem. Você não pode matar, você não pode roubar. Porque se você fizer uma coisa dessas, você vai sofrer uma punição. Então, há uma norma. Se você vai contra a norma, você é punido. A escola, ela tem uma regra de comportamento? Sim, ela tem uma regra de comportamento também. Tá? Essa regra de comportamento é, você não pode ir para o banheiro sem pedir autorização para o professor, você não pode socar o colega, você não pode fazer aquilo ou isso. Tá? Então também tem regras. Da mesma maneira, a família ela também tem regras. Né? Você tem que respeitar o pai, a mãe, os mais velhos, por exemplo. Você tem que obedecer sua mãe quando ela pede para você lavar a louça. Certo? Então, essas são as principais características das instituições sociais. Essa é a principal característica, que é o quê? Um caráter normativo. As instituições sociais, ela tem um caráter normativo. Mas não é só isso. Tá? As normas influenciam o agir do indivíduo na mesma medida em que são resultado do agir do próprio indivíduo ao longo do tempo. O que ele quer dizer aqui? Que essas regras que influenciam o nosso modo de agir, elas são resultados da gente mesmo, nós que criamos as regras. Tá? São resultado do agir dos próprios indivíduos ao longo do tempo. Ao longo do tempo, nós criamos essas regras. Então, uma regra básica que a gente tem muito forte na escola, por exemplo, não use o celular em sala de aula. Tá? Quando eu estava na escola, e não faz muito tempo que eu não sou tão velho assim, tá? Quando eu estava na escola, não tinha essa regra de não use celular em sala de aula, porque pouca gente tinha celular. Tá? Tudo bem que no meu ensino médio eu ficava jogando no celular, mas ainda não tinha essa regra. Tá? Mas há uns 20, 30 anos não tinha essa regra de não use celular em sala de aula, simplesmente porque não existia celular. E aí veio essa regra. Só que aí, de um tempo para cá, essa regra está caindo também. Por quê? Porque o celular hoje ele é usado como algo para ajudar vocês a estudar. Quantas pesquisas o professor pede, vocês não usam o celular, não é verdade? Então pode-se usar o celular de novo. Então é uma regra que está mudando. Ela foi criada e agora ela está mudando. Criada e mudada por quem? Por nós, seres humanos. Certo? Então não é difícil essa ideia. Nós criamos as normas das instituições. Nós criamos as instituições, nós criamos as normas das instituições. Tudo bem? Fechou. Então, o indivíduo e as instituições sociais existem um agir em comunidade. Isso daqui vocês não precisam decorar. Eu estou falando para vocês só para mostrar essa diferença básica, tá? Que é bem simples. Existe um agir em comunidade, que são comportamentos racionais comuns e regulares, tá? Que calcula-se as probabilidades reais de levar o objetivo até o fim. São regras que não estão escritas. Tá? Por exemplo, dar bom dia, boa tarde, boa noite, eu te cumprimentar. Está dizendo que você tem que me dar bom dia? Não está dizendo. Tá? Mas descansa-se na probabilidade de que, se eu te der bom dia, você vai me dar bom dia. Tá? Então, é um agir em comunidade. Já um agir em sociedade, as ações se baseiam nos regulamentos sociais, nas leis escritas. Tá? No agir em sociedade, além do indivíduo orientar-se por esse tipo de expectativa baseada nos regulamentos,
Supõe-se que tais regulamentos tenham sido feitos justamente com o objetivo de que os seres humanos ajam segundo a determinação, e não de outra maneira. Por exemplo, não matar a mãe, ou o pai, ou o irmão, ou bater na pessoa, porque você será condenado. Tá? Então, o agir em comunidade, regras que não estão escritas, dar bom dia. O agir em sociedade, regras escritas. Você não pode matar a mãe, você não pode matar o pai, você não pode matar o professor de sociologia que está gravando o vídeo para vocês agora, tá bom? Tá bom? Não pode, certo? Agir em sociedade. Fácil, 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 fácil. Tá? E aqui, ó, vamos dar um exemplo, vamos pensar aqui. Nós temos a Associação Esportiva São José. Tá? A Associação Esportiva, olha só, em 2013, meu Jesus, né? Ela comemorou 100 anos. Vamos pensar nessa instituição, porque é uma instituição. A Associação Esportiva é uma instituição. Vamos pensar nós criando uma instituição. Tá? Junto o dinheiro de cada um aqui da sala, nós compramos um terreno e nós construímos uma instituição. Tá? Uma instituição, um clube com piscina, com quadra, tudo bem? Nós somos os criadores desse clube. Só que você sabe muito bem que nós temos que ter regras para esse clube. Pensa só, nós queremos ganhar mais dinheiro, então nós vamos abrir o clube para pessoas de fora. Essas pessoas de fora vão ter que fazer um cadastro aqui e elas vão ter que pagar uma mensalidade para participar do clube que nós criamos. Concorda comigo que ao participar desse clube, você ou essas pessoas, elas têm que respeitar umas regras? Quem vai criar essas regras? Eu e vocês. Tá? Então, por exemplo, não pode entrar na piscina se você tiver micose, porque você vai passar micose para todo mundo. No salão de festas você não pode fumar, você não pode bater no amiguinho, tá? Porque senão você vai ser expulso ou você vai ter uma multa. Tá vendo só? A associação esportiva que nós criamos, ou a Associação Esportiva São José, ela tem um regulamento que nós temos que obedecer se a gente quiser fazer parte. A mesma coisa a sociedade. Quem criou a sociedade? Quem criou o Estado, que são instituições? Quem criou a Associação Esportiva São José? Foram os seres humanos. Esses seres humanos que criaram essas instituições estão vivos? Eu espero que não. Tá? Mas acontece que, se nós criamos uma instituição e ela vai durar ao longo do tempo, significa que, durando ao longo do tempo, as pessoas dão importância a essa instituição. E é o que aconteceu com a Associação Esportiva. 100 anos de sonhos. O pessoal que criou a Associação Esportiva, eu espero que tenha tudo morrido já. Certo? Mas, e não quer mais nada. Espero que eles tenham morrido mesmo, tá? E que a gente ainda continue dando valor a essa instituição. Enquanto a gente der valor a essa instituição, ela vai existir. A partir do momento em que a gente para de dar valor à instituição, à Associação Esportiva São José, ela deixa de existir. Da mesma maneira, a partir do momento que eu deixo de dar atenção, de dar a devida importância à igreja como instituição, a igreja começa a deixar de existir, porque a gente já não dá mais importância. Tá? Quando uma instituição ela dura no tempo, eu digo que ela não é mais efêmera. Efêmera é aquilo que acaba logo. E ela não é mais efêmera porque ela está durando no tempo. Quem criou a igreja há milhares de anos atrás não está vivo, espero também. Tá? A igreja é uma instituição que não é efêmera. Ok? Então é fácil isso. É bem tranquila essa ideia. Certo? E aí, por último, só para vocês terem uma ideia, uma associação racional com fins é quando plenamente... Não. Uma associação racional com fins, quando plenamente desenvolvida, não é uma formação social efêmera. Ou seja, mesmo renovando-se os sócios, a associação permanece, na medida em que as regras e os órgãos também permaneçam. Quando isso ocorre, Weber diz que as associações humanas se institucionalizaram. Olha que interessante. Então, olha só o que eu fiz com vocês agora. Quero que vocês prestem atenção nisso. Eu parti de uma ação racional com relação a fins para falar com vocês sobre o quê? Sobre a criação do Estado, a criação da igreja, a criação da escola, a criação da sociedade. Certo? Então, não é difícil entender isso. Ok? Presta atenção aqui em mim, que é o seguinte, eu quero deixar uma pergunta para vocês, para a gente refletir. Eu quero que vocês respondam para mim, basicamente, e eu vou pedir isso para vocês como como um exercício de visto, certo? Eu gostaria que vocês parassem para pensar e justificassem para mim. Eu vou até escrever isso lá nas atividades para vocês. O casamento é uma instituição?
Eu falei para vocês que a família é uma instituição, que a igreja é uma instituição, que o Estado, a escola é uma instituição. Eu vou perguntar para vocês, o casamento é uma instituição? Eu gostaria que vocês pensassem nisso daí e me respondessem, tá? E me justifiquem de acordo com esse vídeo que eu fiz hoje para vocês. Se o casamento for uma instituição, por que que ele é? Justifica de acordo com o que eu disse. Como assim? Qual é o conceito de instituição? É esse. O casamento se encaixa nesse conceito? Então, é uma instituição. O conceito é esse. O casamento não se encaixa? Então, ele não é uma instituição, tá? Então, faça exercício para mim, vou liberar lá para vocês lá na aba de atividades, certo? E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Na próxima aula, a gente continua com o Weber, a gente termina ele, espero, tá? E é isso aí. Não tenho mais o que falar. Uma boa semana para vocês, um bom final de semana, um bom descanso, beijo para vocês e até a próxima, tá? Tchau!